Deus é bom, Deus é bom. Aleluia. Irmãos, a satisfação estar com vocês novamente essa noite. Primeiramente, é uma honra e um privilégio, amém? E compartilhar verdades que podem transformar a sua vida, amém? Deus é bom, diga Deus é bom. Aleluia, em todo tempo, irmão, todo tempo Ele é bom. Bom demais. Aleluia. Aleluia, Deus é bom. Vamos lá. Aleluia. Primeiramente, irmãos, essa semana, particularmente, pastor Adriano e eu tivemos um final de semana bem intenso, diga-se de passagem, e foi muito bom, né? Só compartilhar com vocês, tivemos um evangelismo no metrô de São Paulo, uma iniciativa da Escola de Ministros, né? Acabamos evangelizando algumas estações, partindo da Vila Matilde, Tatuapé, Sé, irmãos, centenas de vidas foram alcançadas, foi um tempo muito bom, reconciliação, batismo no Espírito Santo, cura, foi um tempo excelente, irmãos. Mas é interessante que teve uma particularidade bem no início, que passamos, irmãos, uma semana bem, digamos, bem cansativa de trabalho, né? E a gente começamos a fazer os cálculos, será que vai dar tempo? Só para vocês terem uma noção, saímos daqui 6 horas da manhã, e esse evangelismo estava programado para as 8 até meio-dia, mais ou menos. Às 15 horas tinha uma aula com o pastor Neemias, foi um tempo muito edificante, liberando uma palavra. E à noite, culto de homens aqui com o pastor Marcílio. Então, só para você ter uma noção da programação. Irmãos, e pessoas que não podiam estar no evangelismo naquele dia, a escola estava até tendo um remanejamento, eles poderiam fazer outro dia. E eu lhe confesso que partiu uma dúvida, se eu poderia fazer nesse dia sábado mesmo. Falei, rapaz, eu estou cansado, vou mandar uma mensagem para a escola, a gente consegue remanejar para outro dia, né? Eu acordei 5 horas da manhã no sábado, fiquei no sofá e fiquei naquela, vou, não vou, mando a mensagem. Mas, irmãos, aí depois veio uma reflexão muito forte, eu conversando com o pastor no carro, e como nós vamos juntos, então você tem que estar atento, porque você já fala uma coisa para o pastor já vem com ensinamento logo ali mesmo, então é muito bom, né? E ele liberou uma palavra, irmãos, que já mexeu comigo na viagem inteira. Eu explicando a situação para ele, e ele justamente fala para mim assim, Caio, a verdadeira adoração justamente está em cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer, mesmo quando a gente não quer. Sabe, irmãos, quando a gente não tem vontade. A minha vontade era ficar na cama mesmo, deitado, irmãos, estava cansado, exausto. Mas tinha algo maior que precisava ser cumprido naquele dia, né? E precisava realmente um esforço, precisava dar o primeiro passo. Eu fui, decidi ir. Irmãos, foi um tempo muito bom, você não imagina, irmãos. Vidas sedentas pela palavra, vidas sendo alcançadas, reconciliadas, batismo no Espírito Santo. Demorou para começar, mas quando iniciou, irmãos, ninguém queria mais acabar. Ficamos até meio-dia, um louvor maravilhoso, várias estações, pessoas querendo oração, sabe, desabafando de fato. Sabe quantas pessoas estão sedentas, irmãos, por essa palavra. Temos um tempo de entendimento, de conhecimento aqui, mas que isso possa resplandecer lá fora. Esse é o verdadeiro objetivo do Evangelho. O Evangelho é boas notícias, boas novas. Você absorve aqui e joga lá fora, irmãos. Pescador de almas, de vidas. Esse é o intuito da palavra de Deus. E foi um tempo muito bom, irmãos, muito bom mesmo, né? Sábado aqui, irmãos, ontem tiveram um tempo excelente com o pastor Marcílio, trazendo ensinamentos no que diz respeito à família. Meu irmão, ontem foi de fato, a gente saiu encharcado, não é isso, pastor? Saímos encharcados com essa palavra e quão glorioso, irmãos, é você se dedicar à palavra de Deus, a se dedicar ao serviço. A gente não está fazendo uma escola de ministros aleatória para conhecimento si próprio, não, para ser vangloriado. Não, irmãos, é para melhorar o servir a igreja. Esse é o intuito, sabe? Servir para toda boa obra. Esse é o verdadeiro objetivo, irmãos. Nada para nós, nada para nos exaltar, não. Muito pelo contrário. Quem tiver com essa motivação está no lugar errado. Sabe, mais do que rompimento financeiro, é rompimento mesmo no físico, sabe? A gente sai 6 horas da manhã, chega aqui muitas vezes para cumprir a escala da igreja. Muito bom, irmãos. Louvor 5 horas aqui, chegamos às vezes em casa 3:30 da tarde de São Paulo, né? Ontem mesmo a gente falou, sair de casa com meus filhos todos dormindo, esposa, e a ideia era de eles chegarem e ele estar dormindo de novo, ou seja, acho que o pastor nem conseguiu ver o Cristo acordado. Meu irmão, isso é... Mas Deus honra, irmãos, amém? Deus sempre honra. O pastor abriu um parênteses aqui falando, invista em pessoas que estão fazendo curso, né? Para você ter noção, eu fiz o Rema online em um ano, mas o outro ano foi presencial pela Igreja de Verbo da Vida Santo André. Irmãos, realmente foi um rompimento financeiro muito grande, que fui eu e a Stephanie fazendo.
Só para você ter noção, é uma dívida, um custo aí um custo acima do orçamento de R$ 2.700 mensal. Se eu fizesse as contas, não iria caber no meu orçamento. Mas rompendo em fé, a gente foi avançando. Irmãos, saímos, conseguimos pagar tudo certinho. Stephanie está fazendo o 2º ano do Rema por Vila Matilde, no modo online. Mas, irmão, deixa eu te dizer algo. Uma irmã que está lá nos Estados Unidos, resolveu bancar o Rema dela inteiro. Lá nos Estados Unidos, irmãos. Ela está com o Rema todo pago. Percebe-se o esforço que não é em vão. Irmãos, o trabalho de Deus, quando você se prontifica a fazer a obra, nada é em vão, é recompensador. Amém? Deus é bom. Diga, Deus é bom. E só vai melhorar. Amém. Vamos abrir nossa Bíblia. Aleluia. Livro de Marcos, por gentileza. O livro de Marcos, no capítulo 4. A mídia foi mais rápida. O livro Marcos, capítulo 4, no versículo 35. Aqui vai contar algo, irmãos, justamente quando você se dispõe a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. A Bíblia te dá um alerta, mas ao mesmo tempo ela te dá uma solução. Aqui você tem a passagem que Jesus acalma a tempestade, né? E essa passagem é bem conhecida, vou ler com você aqui. Vamos lá. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. Diga assim, eu vou passar para outra margem. Irmãos, essa outra margem entenda-se como uma nova estação na sua vida. Eu não sei que você aguarda uma promoção, um rompimento financeiro, uma cura, irmãos. Passemos para outra margem, amém? Aleluia. 36. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco e outros barcos o seguiam. 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles os despertaram e lhe disseram, mestre, não te importas que pereçamos? E aí ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te. Emudece o vento, se aquietou e fez-se grande bonança. Aleluia. Então lhe disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Aleluia. Irmão, essa passagem, quantos ensinamentos sai dessa passagem? Você volta um capítulo antes, irmão, você entende que, você verifica que Jesus, ele ensinou diversas parábolas. Jesus gastou tempo ensinando a palavra da fé para aquele povo. E Jesus, até um certo modo, diz, passemos para outra margem. Irmãos, eu quero alertar para vocês que geralmente, quando você se dispõe a fazer a vontade do Senhor, quando você se dispõe a servir, irmãos, é fato que uma oposição irá se levantar. A Bíblia nos ensina que diz que na vida teremos aflições, mas o versículo não acaba aí. Ele diz, mas tenham bom ânimo. Jesus, mesmo sendo filho de Deus, ele lança uma palavra e o mar se acalma. Você pode dizer para mim, mas ele era filho de Deus, ele poderia fazer isso. Sim, ele é o filho de Deus, mas essa palavra que operou através de Jesus está disponível para mim e para você até o dia de hoje. E ele deixou isso para ser usado. Aleluia. Irmãos, então situações quando tendem a se levantar. Eu não sei o que você tem planejado para a sua vida, quanto você tem se esforçado para cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer, e de repente algo se levanta. Irmãos, não pare. Lance a palavra. O que é preciso, irmãos, é você verbalizar de fato aquilo que você quer ver manifesto em sua vida. É necessário verbalizar, mas muito cuidado, irmãos, para você também não verbalizar aquilo que você não quer ver na sua vida. É necessário mediarmos as palavras. Elas podem nos abençoar, nos enriquecer, mas também ela pode trazer atraso para a sua vida. E quando eu falo em não declarar aquilo que você não quer manifestar, eu estou falando de murmuração, irmãos. Sabe, a situação vai chegar para todo mundo, mas a decisão está sempre em cada um de nós, de prosseguir, de avançar e lançar a palavra da fé, ou murmurar e deixar a vida te levar, irmãos. Mas essa não é a boa vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus é que você avance, assim cantamos aqui, de fé em fé, de glória em glória, avançando. Irmãos, isso aí é para a vida toda. Você não cantou apenas uma música bonita, não, você cantou verdades mesmo. E esse louvor você tem que acordar de festa. Hoje eu vou avançar, hoje eu vou prosperar, hoje eu vou romper com barreiras. Irmãos, essa tem que ser nossa motivação diária. Diária. De desafios, irmãos, vai chegar para todos. Parece que você diz assim, tem um ditado que diz assim, parece que Deus dá das suas melhores batalhas, suas grandes batalhas, dos seus melhores soldados, não é isso? Já ouviu isso? Né? Aí você diz assim, então Deus está me confundindo com o Rambo, porque cada um que vem para mim,
Irmão, ele sabe que você pode suportar, irmãos. Nada vem em vão. Tem uma palavra disponível que pode transformar a sua vida, amém? Aleluia, Deus é muito bom. Diga, Deus é bom. Aleluia, avança um pouquinho, vai em Marcos 5. Aleluia. Marcos 5, no versículo 1. Vamos ler do 1 ao 20. Quem veio aqui na quinta-feira, amém? Quinta-feira, quando te ensina. O pastor já deu quase um spoiler desse texto que vamos ler agora, né? Conta a história do gadareno ou endemoniado de Gadara. Não sei como está o subtítulo na sua vida, na sua Bíblia. E o pastor já começou a pincelar algumas coisas. Então, ali testificou, irmão. Naquela administração já estava pronta e o pastor já estava preparando você, amém? Vamos ler esse texto, Marcos 5, no versículo 1. Diz assim: Jesus chega à outra margem, amém, irmãos? É a continuação do texto. Ele chegou. Ele passou pela tempestade. A tempestade se acalmou. Mas olha o que aguardava do outro lado. Entrementes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gesarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros a seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo em cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Próximo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai deste homem. E perguntando-lhe: Qual é teu nome? Respondeu a ele: Legião é meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu, então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Próximo. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que aconteceram aos endemoniados e acerca dos porcos. E entraram e rogaram-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicaram-lhe que fora o endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Aleluia, que história, né, irmãos? Você vê a situação que um homem chega até Jesus. Irmãos, essa história, o endemoniado de Gadara ou Gadareno, ou Jesus libera um possesso, eu não sei como está no subtítulo da sua Bíblia. Esse texto ele é retratado nos 3 primeiros livros do Evangelho do Novo Testamento, em Mateus, Marcos e Lucas. E é interessante que cada um salta uma particularidade. Lemos a história a partir do que Marcos registrou aqui. E é interessante entender que Marcos ele não esteve com Jesus. O que Marcos escreve aqui é a sombra de Pedro. Tá, irmão? Então é Pedro ditando, então Marcos escreve. Assim como Lucas, Paulo e Mateus, sim, Mateus esteve com Jesus. Amém? E é interessante. E você, como é um examinador das Escrituras, eu sei que você lê bastante a Bíblia, já deve ter atentado para um pequeno detalhe. Mateus é o único que cita que não era um, eram 2. Mateus cita que eram 2 demoniados. Marcos cita que era 1, Lucas 1 também. E eu lendo isso, irmãos, eu acabei de olhar, mas será que... Por que um fala 1, outro 2? É interessante entender que será que um deu mais trabalho do que o outro? Vamos desvendar esse mistério, amém, irmãos? Deus é bom. É importante, irmão, entender, quando lemos a Bíblia, é você entrar de fato no personagem, você entrar na história, procurar saber uns versículos antes, depois, procurar o contexto histórico, geográfico. Isso vai te trazer uma revelação mais clara e você vai entender. A Bíblia, por muitas vezes, ela é de forma literal, mas é necessário também fazermos um esforço para ir um pouco mais fundo, para que vários textos, irmãos, não fiquem fora do contexto. Amém? Então é interessante a gente buscar um pouco a mais. Isso é muito bom. Sejamos como os de Bereia, na igreja primitiva. Os de Bereia examinavam, irmãos, o que era falado. E grandemente eles foram abençoados e enriquecidos pelo apóstolo Paulo. Amém? Então Mateus, irmãos, Mateus era contador, assim como nossa irmã Gisele. Mateus gostava de números.
Ele conta que eram 2 endemoniados. Irmãos, no que diz respeito às escrituras, é interessante que o povo judeu, quando ia registrar algo, geralmente ele não contava mulheres e crianças. A exemplo disso, a primeira multiplicação de pães. 5.000 foram alimentados, fora mulheres e crianças. Então, de repente, com alguns estudiosos da Bíblia, 99,9%, provavelmente esse outro endemoniado era uma mulher ou uma criança. Percebe-se como muda a ótica da história agora? Irmãos, aquele homem estava perfeito, fora de juízo, com a caça de demônios impregnados. E se fosse um casal, irmãos? Consegue imaginar? Um casal sofrendo desse jeito? Desenganado pela própria sociedade. E se fosse uma criança, pai e filho? Pai e filha ou pai e filha? Triste, irmãos. Triste. Mas Deus pode mudar toda essa situação, amém? Chegou a pessoa certa na outra margem, irmãos. A Bíblia diz que quando Jesus chega à outra margem, aquele homem endemoniado vai até os pés de Jesus e o reconhece. Ele se prostra e o adora, irmãos. Os demônios reconheciam quem estava diante dele. O Rei da Glória, o Pai das Luzes é esse, irmãos. Aquele que pode fazer toda e qualquer situação. Deus é bom demais, amém, irmãos? Jesus chegou, irmão. Jesus tinha um propósito para cumprir na vida daquele homem. Jesus tinha um propósito. Jesus liberta aquele homem. Mas ao mesmo tempo ele pergunta quem se tratava, qual que era o nome daquele demônio. Ele fala legião, porque somos muitos. Irmão, eu não sei se você já parou para perceber do que se trata uma legião. Irmão, legião nada mais é do que diz um destacamento militar romano composto por até 6.000 soldados. Tem noção disso, irmão? 6.000 demônios até naquela pessoa. E uma legião romana, irmãos, ela é conhecida por deixar rastro de sangue por onde passa. É um destacamento extremamente destrutivo, causa destruição por onde quer que passe, irmãos. Demônios que estavam acabando com a vida daquele homem. Mateus, irmãos, ele destaca que aquele homem não tinha mais vida social. Ele vivia entre meio aos sepulcros. O que aquele homem comia? Provavelmente cadáver, irmãos. Morte social. Marcos já destaca, irmãos, que aquele homem perambulava em meio às colinas. Aquele homem já tinha perdido a sanidade mental. Sabe? Agrilhões, correntes, não conseguiam segurar mais ele. Eu não sei se você já visitou um museu histórico, mas se você vê como é que é um agrilhão, irmãos, uma corrente, o negócio é grosso. É um aço forjado que é complicado. E a Bíblia diz que eles quebravam aquilo de tal forma que ninguém conseguia segurar, irmãos. Tem noção disso? Lucas destaca que ele andava nu, sem roupas, despido durante muito tempo, se cortava com lascas de pedras. Meu Deus, irmãos. Mas Jesus veio mudar essa situação, amém? Jesus veio mudar, diga, Jesus pode mudar toda e qualquer situação. Aquele homem, irmão, morreu socialmente, ele estava com morte social. Roubo da sua sanidade, destruição moral. João 10,10 destaca uma coisa muito interessante, que a Bíblia diz que o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Mas é bom que interessante, o versículo não acaba aí. Mas Jesus diz, eu vim para que todos tenham vida, e vida na sua plenitude. Aleluia, essa é a vontade de Deus, irmãos. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Transformar. Jesus cura aquele homem, Jesus transforma. Mas tem uma outra particularidade, irmãos. Aqueles demônios começam a negociar com Jesus. Interessante isso. Próximo ali passava uma manada de porcos. E é interessante destacar que Jesus, irmão, ele estava em solo gentil. Jesus estava em solo de pessoas que não tinham aliança com Deus. A indicar os porcos. Porcos numa cidade judeia era quase impossível. Um judeu, para ter um porco numa cidade que era judia, irmãos, era o fundo do poço para eles. Porco era sinal de imundície, pecado. Eles tratavam isso. Então, Jesus sabia, irmãos, que ele estava num lugar extremamente difícil dessa palavra ser proclamada através dele. Pessoas que poderiam aceitar essa palavra, irmãos, ia ser difícil. Mas Jesus tinha um plano para aquele homem. Jesus tinha um plano, irmãos. E os demônios, irmãos, queriam ir para aqueles porcos. Agora diz aqui, por que Jesus permite, irmãos, que aqueles espíritos fossem para os porcos? Interessante, né? Por que Jesus permite aquilo? Irmãos, é necessário entendermos que no âmbito espiritual,
demônios, eles não gostam de ficar vagando por aí, tá, irmãos? Demônios, eles gostam de uma morada. E eles queriam achar morada naqueles porcos. Eles não tinham entendimento que aqueles porcos cairiam pelo precipício abaixo. E aqueles porcos todos se afogam. Provavelmente aqueles demônios, irmãos, não irão atormentar mais ninguém. Acabou. Aqueles demônios tiveram seu fim. E aquele homem foi transformado, irmãos. Aquele homem foi transformado. Aquele homem estava perdido. Aquele homem ele foi alcançado. Aquele homem ele foi transformado. E por fim ele foi enviado. Sabe, irmão, Jesus ele não poderia levar aquela palavra. Pessoas viram aquele homem transformado, irmãos, aos pés de Jesus. E o pastor comentou isso na quinta-feira. Antes um endemoniado, agora um homem em sã consciência, conversando com Jesus. Aquelas pessoas se deparam com aquilo. Ora, se antes não conseguíamos dominar esse homem endemoniado, quem diria agora esse outro que curou esse homem? Essa era a pergunta deles, irmãos. Eles entendiam que Jesus era um feiticeiro. Eles entendiam isso. Mas Jesus tinha um plano para aquele homem levar a palavra. Aquele homem seria o responsável, irmão, de levar aquela palavra. Coisa que Jesus não podia naquele momento. Mas Jesus tinha um plano para aquele homem, amém? Aquele homem ele foi enviado, irmãos, em pregar a palavra em toda Decápolis. 10 cidades, irmãos. 10 cidades aquele homem ganha para Jesus, amém? Você pode dar um glória a Deus? Você pode dizer assim, se eu não for, quem irá? Irmão, você pode ser um enviado de Jesus. Essa palavra tem que ser enviada através da minha e da sua vida, amém, irmãos? Mas mesmo assim, devemos proclamar essa palavra, irmãos. Eu não posso ficar aqui e deixar de falar que prega a palavra, que temos que levar esse evangelho poderoso. Mas que isso não possa, da mesma forma, isso tem que ser refletido através da nossa vida, irmãos. Sabe? Pessoas muitas vezes não irão receber a palavra que você vai levar até elas, mas elas irão olhar seu procedimento, sua vida. E muitas vezes sua vida será a única Bíblia que aquela pessoa irá ler na vida. Amém, irmãos? Então uma vida de integridade é extremamente necessário para atrelar com a vida de evangelismo, de reconciliação. Ande firmemente, irmãos. Seja fiel a tudo que você faz. Tenha o seu caráter. Resplandeça o próprio caráter de Deus através da sua vida. Amém, irmãos? Seja correto, tenha um padrão cristão. É muito bom falar e levar a palavra para outras pessoas. Mas é necessário, irmãos, nos reavaliarmos, em ver onde estamos errando. Foi falado aqui no dízimo oferta de rompimento financeiro, irmãos. Mas você já parou para reavaliar o que você está fazendo na sua vida financeira, porque muitas vezes coisas não estão progredindo? Talvez é algo que possa ser ajustado. Mas é necessário renúncia de certas formas, irmãos. Entendimento do que você está fazendo. Se reavaliar. Queremos muitas vezes a prosperidade, mas não queremos abrir mão de situações, irmãos, que têm nos prendido a vida toda. Essa autoavaliação ela não tem que ser feita somente na Santa Ceia, não. Isso é diariamente. Para que possamos ser melhores. E, de fato, podermos evangelizar, levarmos essa palavra com o nosso proceder, irmãos. Dificilmente, irmãos, terá situações aqui que ministros subirão aqui e pregarão sobre cura. Mas estarão passando por alguma enfermidade. Isso aí é posicionamento de fé, irmãos. Mas jamais eu posso aqui, meu irmão, subir e pregar santidade para vocês se eu tenho uma vida em pecado. São coisas que não se alinham. Entende, irmãos? São coisas muito sérias. Quem irá se desqualificar sou eu mesmo, com minha atitude, irmãos. Jamais eu irei falar coisas aqui que não condizem com a vida. Principalmente todos os ministros falam isso aqui, passando por você. É necessário, irmãos, nos reavaliarmos. O apóstolo Paulo, ele dando instruções valiosas para Timóteo. Ele disse, Timóteo, mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes. Ou seja, mantenha o padrão da sã doutrina. Com fé e com amor que há em Cristo Jesus. Mediante o Espírito Santo que habita em cada um de nós. Sabe, irmãos, é necessário que mantemos um padrão desse evangelho, dessa sã doutrina. Não é qualquer doutrina. A Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir, não ouvir qualquer coisa, irmãos. Não é ouvir apenas vídeos em redes sociais. Não, irmãos, é filtrar realmente o que estamos ouvindo. São bons livros, é a palavra revelada de fato. Isso é que irá trazer transformação para a nossa vida. Me vê um exemplo agora na memória aqui, irmãos. Quem é que já
jogou videogame? Todos, né? Todos jogaram videogame. Alguns uns mais modernos, né? Outros um Atarizinho da vida, né? Coisa boa, né, irmão? Bom demais. Mas eu vou estar como exemplo aqui aqueles jogos de fase. Geralmente vai passando de uma fase para outra, né? É interessante que você vai passando de fase e quando as fases vão aumentando, né? Eu falava geralmente os chefões. Os chefões no final sempre vai ficando mais difícil, né? Para você passar para a próxima fase. Mas você, geralmente nesses jogos, quando você está progredindo, surge alguma chavinha, não sei se você já percebeu, alguma chavezinha, uma moedinha. E geralmente aquilo não é prerrogativa para que você passe para a próxima fase. Aquilo é opcional para você pegar ou não. Né? Geralmente eles estão em lugares difíceis. Você está lá com o seu jogador, aparece lá uma chavinha. E você, não vou pegar isso não, vou passar de fase. E aquela chavinha fica lá. É interessante. Aí você vai avançando de fase. E os gigantes, eles vão ficando mais difíceis. Mais difíceis. Mas é interessante que aquela chavinha faria abrir uma porta ou iria facilitar você derrotar um gigante mais rápido na próxima fase. E você negligenciou ela lá no início. Sabe, irmãos, o que talvez você esteja perguntando, mas o que tem a ver isso com o contexto? Sabe, irmãos, é muitas vezes em vir para o culto ou se dispor a fazer algo para o Senhor, de qualquer maneira. E às vezes deixar de pegar aquela chavezinha lá, ó. E muitas vezes essa chavezinha que você negligenciou é uma palavra que foi pregada aqui e você desconsiderou. Você fala muitas vezes, eu já sei. Né? O orgulho é muito perigoso nessas horas. E às vezes quando uma situação se levanta lá à frente, né? E você às vezes fica sem recursos, aquela chavezinha que negligenciamos lá no início, aquela palavra lançada aqui, poderia fazer com que aquele gigante fosse derrotado mais fácil. Sabe, irmãos, é necessário valorizarmos as pequenas coisas, sabe? Não importa o vaso que esteja aqui, sabe? Uma jumenta foi usada para falar com Balaão, né? Não é a pessoa que está aqui, irmãos, é você, sabe, irmãos? A graça, ela está disponível para nós, sim, mas também a graça, ela está disponível, ela está esperando sua disponibilidade. É interessante entendermos isso, irmãos. Depende sempre de mim e de você. Muitas vezes vai depender de mim e de você. Muitas vezes não, quase sempre. Em irmos mais fundo, buscarmos mais. A palavra está disponível sempre. Mas é necessário buscarmos e vigiarmos por que está por vir. Porque a vontade de Deus é que sejamos bons, é que tivemos a vontade dele é que a gente siga o perfeito plano para a nossa vida. A vontade de Deus é que ele siga. E falando isso, eu quero indicar um livro para vocês aqui, do Kenneth Hagin. É Seguindo o Plano de Deus para a Sua Vida. Uma excelente leitura, irmãos. Leia, procure. Talvez ele não tenha na livraria, mas dê seu nome lá para o responsável da livraria. Um livro de cabeceira, irmãos. Talvez você tenha dúvida no seu chamado, você tenha dúvida na vontade de Deus para a sua vida. Isso aqui vai te abrir portas, vai te dar um entendimento muito claro daquilo que Deus quer para a sua vida, para o seu chamado, para o seu entendimento. Vai te dar verdadeiras pérolas no que diz respeito a servir o Senhor. Amém, irmãos? Então se envolva, procure uma boa leitura, procure um bom livro, não desconsidere. Lê a primeira palavra, irmãos. Essa palavra é firme e fundamento para nossas vidas. Mas atrele isso, com esses livros não passam de suplementos. Vai suplementar nossa fé. Amém? Leia um bom livro. Não fique somente em videozinhos da internet, irmão. Isso aí muitas vezes rouba a nossa atenção, né? Às vezes você acha que está sendo edificado, mas muitas vezes aquilo vem atrapalhado nossa fé de certa forma. E é interessante que você se envolva e procure mesmo livros que edifiquem a sua fé, né? Temos diversas pessoas aqui que podem orientar, dar uma boa leitura para você. E é necessário que buscarmos, de fato, essa palavra para que esse conhecimento chegue para nós de maneira revelada. Amém, irmãos? Aleluia. Uma frase aqui que eu falei para vocês diz assim, ó: caráter é a capacidade de se manter leal a uma decisão, mesmo depois da emoção, quando você tomou ela, ter acabado. Interessante, né? Eu ouvi isso do pastor Neemias hoje e anotei aqui. Caráter é a capacidade de se manter leal a uma decisão, mesmo depois da emoção, quando você tomou ela, ter acabado. Que interessante, né, irmãos? O caráter de Deus, muitas vezes, temos que manter uma decisão leal. A gente mantém certas decisões, ele estava falando isso muitas vezes sobre ministério prático, sobre ministro auxiliar. E muitas vezes tomamos decisões no calor das emoções, mas a decisão ela tem que ser mantida, mesmo quando sua emoção estiver passada, irmãos. Que interessante isso, eu quis anotar para passar isso para vocês, amém?
Aleluia, Deus é muito bom. Muito cuidado com orgulho. Tenha sempre um coração ensinável. Não existe ninguém tão grande, irmãos, que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar. Você é grande. Você tem algo bom para dar para o Senhor. Você pode edificar pessoas. Você pode alcançar pessoas. Não se sinta pequeno, não, não. Você pode. Você é grande. Amém? Diga, Deus é bom. Você pode ficar de pé, irmãos? Eu quero seguir aqui o que o Espírito Santo está no meu coração. Isso aqui é bem específico, irmãos. Quem aqui tem algum problema com cálculo renal? Pode vir aqui à frente, por gentileza? Ô, Levi, lembrava. Cálculo na vesícula, cálculo renal. Eu tive essa nota, irmãos. Pode virar para cá, pode virar aqui, por favor. Pedir ajuda ao pastor Adriano, por favor.